Eu realmente estou muito feliz hoje pela oportunidade que Deus me dá e nos dá de nos reencontrarmos e continuarmos o nosso estudo, continuarmos o nosso programa, a nossa série A Verdade. E eu fico muito feliz por encontrar ou reencontrar vocês também que estão acompanhando esse estudo juntamente conosco. Hoje o nosso tema é muito especial e ele é um dos temas mais fascinantes, na minha opinião, do livro de Daniel. É um dos capítulos mais interessantes, um dos mais fascinantes. E é porque eu estou tão contente, assim, tão feliz, que eu gostaria de pedir que você se unisse comigo em oração para agradecer a Deus. Nós sempre pedimos a presença dEle. Hoje eu quero agradecer a presença dEle, porque eu sei que Ele está aqui entre nós. Eu quero agradecer essa oportunidade que Ele dá para você que está nos acompanhando, de receber o conteúdo da verdade que você vai receber. E eu quero que você receba com alegria, porque essa ocasião é para ser comemorada com alegria. Então feche seus olhos, vamos agradecer ao Senhor a presença dEle aqui conosco. Nós te louvamos, nosso Pai bendito, por sabermos que o Teu Espírito Santo está aqui entre nós. Nós agradecemos a Ti por termos acesso à Tua Palavra, e não apenas acesso ao texto, acesso ao livro, acesso a letras, mas acesso ao Espírito, acesso ao Evangelho que é contido na Tua Palavra. Hoje, Senhor, eu agradeço a Ti, porque eu sei que pela graça que há no Teu coração, esse Evangelho vai ficar claro, patente diante dos nossos olhos, e vai nos aproximar mais de Ti, vai mudar a nossa mente, vai transformar o nosso coração, vai desconstruir aquilo que deve ser mudado dentro de cada pessoa, para que possamos experimentar a plena vontade do Senhor em nossa vida. Faça com que seja assim, Pai. É o que Te pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. 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 Irmãos, o tema de hoje é a verdade sobre a hora do juízo final. No nosso programa anterior, eu falei muita coisa para vocês e falei muito a respeito da religião do Antigo Testamento, falei muito a respeito de um período específico de tempo profético, e hoje eu quero concluir aquilo que eu comecei a falar ontem. Ontem eu falei a respeito do juízo e hoje é a verdade a respeito da hora do juízo. Mas antes de entrar nesse assunto e antes de lermos o texto da Bíblia, eu estava pensando agora um pouquinho, antes de entrar aqui para poder falar para vocês, e fiquei pensando assim na quantidade de expectativas frustradas que nós vivemos na nossa vida. Eu tenho certeza que muitos de vocês que estão aqui, para não dizer todos, e você também que está aí nos assistindo, já passou na sua vida por momentos de frustração, momentos de tristeza, momentos de desilusão, momentos quando você contava com certas pessoas que te abandonaram, ou momentos quando você imaginou que certas circunstâncias que aparentemente eram favoráveis a você, seriam de fato favoráveis e não foram. A gente às vezes idealiza certas coisas, não é? Às vezes nós idealizamos um futuro, nós concretizamos esse futuro na nossa mente, nós preparamos um script daquilo que vai ser, daquilo que é, e a gente pensa que já pode viver a alegria daquele script que nós já pré-definimos na nossa mente como certeza na vida. E muitas vezes não é assim. E muitas vezes nós nos tornamos infelizes e experimentamos esse amargor da frustração, porque essas coisas não acontecem, muitas vezes, da forma como nós queremos. Isso já aconteceu com você, não aconteceu? Acho que com todos aqui, não é? A nossa vida é marcada por momentos assim. A nossa vida é marcada por essa sensação. Pela sensação do abandono, pela sensação da traição, pela decepção, pela sensação de que a promessa ela é mais curta do que o cumprimento. Ou como diria aquele poeta Pablo Neruda, o amor é mais curto do que o esquecimento, ele falava assim, né? E muitas vezes na vida nós vivemos isso. Coisas boas são curtas e parece que o sofrimento é muito maior. E às vezes a gente sente isso em relação a Deus. Porque muitas vezes nós marcamos hora com Deus. Nós confiamos naquela ação divina no momento certo. E muitas vezes ela não vem. E parece que na maioria da nossa vida, dos acontecimentos da nossa vida, o tempo de Deus ou os passos de Deus são totalmente diferentes dos nossos. Parece que Ele está sempre atrasado em relação a gente. Parece que os passos dele são passos de tartaruga.
Parece que o relógio dele tem um anacronismo muito cruel em relação ao nosso tempo, ou pelo menos o tempo da nossa necessidade, o tempo da nossa dor. Nós sentimos isso na nossa vida. Eu já senti isso muitas vezes no meu coração. E eu sei que você também sente isso. E eu sei que existem pessoas aqui que estão sentindo isso, porque eu estou olhando os olhinhos de vocês e percebo isso. Eu não posso ver você que está aí me vendo, mas eu tenho certeza que muitos que estão me assistindo estão passando por uma situação talvez até de revolta contra Deus, porque aguardavam uma determinada ação num tempo e aquilo não aconteceu. E essa esperança já virou desistência. Essa esperança, no seu dicionário da vida, já está sendo traduzida ou está sendo rimada com tardança. E essa persistência que você tinha já está sendo rimada com desistência. E muita gente vive assim. Então, se essa é a sua situação hoje, se você entrou aqui hoje com esse sentimento, ou se você começou a assistir esse programa com esse espírito, com essa sensação no seu coração, eu gostaria que ao final disso tudo, ao final desse nosso encontro, você tivesse esse sentimento totalmente banido da tua vida. Porque o capítulo de hoje fala sobre isso. Fala sobre promessas, fala sobre certezas e fala sobre cumprimento de promessas. Embora o tema seja aparentemente assustador, não é? A hora do juízo final, como eu falo para vocês, nós estamos vendo que no livro de Daniel o juízo não é expedido para o mal. Muito pelo contrário, o juízo ele existe como um fator de esperança. É Deus fazendo justiça para o seu povo. É Deus agindo. Quem não tem voz, quem não tem poder, quem não tem representatividade, quem é injustiçado, sonha com o momento de ver a justiça sendo vivida e realizada na sua vida, não é assim? Você já foi injustiçado já alguma vez? E essa frustração, às vezes, que eu estou descrevendo aqui, não veio na sua vida exatamente pela injustiça que você experimentou e queria que alguém fizesse justiça na hora certa por você? A mensagem do juízo é essa. Então, isso nós devemos de ter em mente, porque o capítulo 9 de Daniel nos ensina exatamente isso. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no capítulo 9 comigo. Porque no capítulo 9, nós vamos entender o que ficou aberto no nosso último programa. No nosso último programa, nós vimos ali aquela briga do bode e do carneiro, lembra que a gente contou? A guerra do Império Medo-Persa, os gregos, os romanos, o que Roma fez, como o cristianismo perverteu a mensagem original do Evangelho, como as ramificações do cristianismo carregaram em si muitos erros que ainda persistem até o dia de hoje. Nós falamos isso no nosso programa anterior. Mas lá é dito em Daniel 8, verso 14, que até 2.300 tardes e manhãs haveria ainda, como eu posso dizer, não uma predominância, mas um poder da mentira, do engano. Depois desse tempo, o santuário seria purificado. E nós vimos que essa expressão purificação do santuário, ela estava ligada à religião dos judeus. Era um ritual, uma festa, um dia chamado Dia da Expiação, quando o sacerdote entrava no Santo dos Santos do santuário. Lembram disso que eu expliquei no último programa? Ele entrava ali, era um dia de perdão, era um dia de juízo, mas era um dia de perdão, onde todos esperavam ter o seu acerto de contas, ter a sua vida perdoada, ter a sua vida renovada com Deus. Só que tudo isso era um exemplo da obra que Cristo iria fazer em nosso favor, porque Cristo é o nosso sacerdote no santuário do céu. E essa é uma verdade que foi apagada, essa é uma verdade que foi esquecida, essa é uma verdade que foi jogada fora dentro da história do cristianismo. Muito pelo contrário, o cristianismo colocou uma série de intermediários entre nós e Jesus, e isso é chamado em Daniel de abominação desoladora. Até quando isso iria acontecer? Até 2.300 tardes e manhãs. Nós vimos que tarde e manhã é uma expressão bíblica que designa o quê? Designa o quê? Tarde e manhã. O irmão já está ali no raciocínio mais rápido ainda do que eu já estava pensando já aqui, hein? Né? Designa um dia. Só que como a profecia é simbólica, e eu já falei para vocês do nosso reducionismo simbólico, lembram disso? Não é? Aquele princípio de redução, assim, tudo pequenininho, né? Mesmo? Não é? E na profecia aqui está tudo pequenininho, não está? A Medo-Persa é um carneiro, a Grécia é um bode, não é? O dia é um ano. Então, 2.300 tardes e manhãs, ou 2.300 dias, na verdade, o que é? São 2.300 anos. O que ficou aberto no capítulo 8, que Daniel não entendeu, porque o anjo Gabriel explicou tudo para ele daquilo que ele viu, mas não explicou para ele o tempo, quando começaria, ou quando se cumpririam esses 2.300 dias,
O lugar onde aconteceria o evento específico era o santuário, e o evento era a purificação do santuário. Essa purificação do santuário seria o evento divino, da justiça. E nós vimos que é a expressão que o capítulo 8 usa para falar do julgamento, lá do capítulo 7 que nós estudamos. É o julgamento de Deus, é o juízo final, é o juízo do Senhor, é a purificação do santuário, é Deus assentando no seu trono para executar a justiça. É isso que nós vimos. Então, Daniel não entendeu muito bem isso daqui. Ficou muitas dúvidas na mente dele. E eu sei que ficou muitas dúvidas na nossa também, do programa anterior para esse. Só que você é privilegiado, você tem sorte. Você que está aqui no estúdio, você teve um dia só de dúvida, de ontem para hoje. Você que está assistindo o programa, eu não sei quanto tempo. Mas Daniel teve 13 anos de dúvida, do capítulo 8 para o capítulo 9. Porque é 13 anos depois que ele recebe a revelação. Então, deixando claro para a gente aqui, 2.300 dias são o quê? 2.300 anos. Por isso o anjo falou para ele que aquele tempo e aquela profecia do capítulo 8 chegaria até a época do fim. Nossos dias, diz respeito à nossa realidade. Então eu quero convidar você agora a abrir a sua Bíblia em Daniel capítulo 9. E logo depois eu vou mostrar para você aqui a estrutura do capítulo. Mas abra a sua Bíblia em Daniel capítulo 9. Eu quero ler aqui os primeiros versículos com você, antes de nós atentarmos para essa tela que eu coloquei aqui. Daniel capítulo 9, verso 1 e verso 2, diz o seguinte: no primeiro ano de Dario, filho de Assuero. Aqui a época já é outra do capítulo 8, percebe? Aqui já não é mais Babilônia, Belsazar já havia passado, agora ele está começando a ver as profecias se cumprindo, o reino da Babilônia já passou, o império medo-persa, o peito de prata da estátua, lembra? O urso do capítulo 7, o carneiro ali do capítulo 8, já está dominando. Então ele já está vendo as suas profecias, as revelações já acontecendo, se concretizando nos seus dias. E é esse primeiro ano de Dario que Daniel sofre aquela perseguição. É nesse primeiro ano de Dario que ele é lançado na cova dos leões. E muito provavelmente, eu tenho isso no meu coração, que aquelas orações que ele fazia na janela voltados para Jerusalém, eram essas orações, ou alguma delas, pode ser essa oração aqui do capítulo 9. Porque aqui no capítulo 9 ele ora. E aqui diz o seguinte: no primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre os caldeus, porque de fato o imperador, o majoritário, o poder maior era de Ciro. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as desolações de Jerusalém, eram de quantos anos? 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Daniel ficou intrigado no capítulo 8, porque ele ouviu falar de santuário, ouviu falar de tempo do fim. Ele teve uma intuição de que aqueles 2.300 dias, na verdade, não eram dias, porque ele tinha mais ou menos uma ideia de que aquilo poderia significar anos. E ele pensou assim, bom, santuário, qual era o santuário que ele conhecia? Era o templo de Jerusalém. Eles estavam na Babilônia. Ele pensou assim, o profeta Jeremias havia dito que nós ficaríamos aqui no cativeiro por 70 anos. Mas agora me aparece aqui uma visão dizendo que o santuário vai ficar desolado e depois de 2.300 dias e fim dos tempos. Será que Deus esqueceu da gente? Será que Deus nos abandonou? Esse sentimento de abandono que eu falei para vocês, esse sentimento de estar solto à própria sorte, essa decepção, será que a nossa esperança toda foi em vão? Então Daniel se volta nas Escrituras e ele já está vendo as profecias se cumprindo. Quem se assenta no trono persa é um homem chamado Ciro. E na Bíblia havia uma profecia de Ciro. Então ele começa a entender que as coisas estavam encaminhando e os 70 anos já estavam acabando, mas ele não vê nenhum movimento, nenhum indício de que aquela promessa de libertação iria acontecer. O capítulo 9, ele está montado da seguinte forma. No primeira parte do capítulo, nós vemos aqui ele falando de Ciro, né, do governo persa, e falando da profecia de Jeremias. Ele faz uma oração, e logo depois ele recebe uma revelação sobre o tempo da vinda do Messias e do juízo final. Então eu dividi esse capítulo aqui em 3 partes. O Messias dos 70 anos, a oração de Daniel e o Messias das 70 semanas. Por que eu dividi da seguinte forma? Porque Daniel ora, como ele disse aqui para vocês, como nós lemos. E a maneira como ele ora é muito significativa. Ele não come, ele jejua.
ele se veste com um pano de saco, um pano de uma lã grosseira, ou pele de camelo que eles usavam naquele tempo, e ele fica sobre cinza. E isso significa, é símbolo de luto, de morte. O homem apegado à cinza é o homem apegado à morte. E a cinza, o que está na cinza, só busca a vida de quem? De Deus, que é o doador da vida. O morto não come, ele jejua. E ele usa uma roupa qualquer, porque ele não tem vaidade. Então ele está se despojando da vida, entregando-se totalmente nas mãos de Deus. Essa é a oração de Daniel. Ele pede pelo povo, ele intercede. Ele pede para que Deus relembre das suas promessas, não abandone Israel. Porque se Israel ficasse no exílio, Israel não seria nunca mais restaurado. Se Israel não fosse restaurado, a promessa que Deus havia feito a Abraão de abençoar toda a humanidade não seria concretizada. E a vinda do Messias maior, que salvaria a humanidade, também não aconteceria. Então a angústia de Daniel é que Deus de fato havia abandonado Israel e esquecido completamente do seu povo lá. E é por isso que ele ora. Mas ele está vendo que as profecias estão se cumprindo, mas ao mesmo tempo há dúvidas no coração dele. Eu disse para vocês, eu li para vocês aqui esse texto, num dos programas anteriores, falando sobre Ciro, o imperador persa. Lembram disso? Que na Bíblia, Ciro, ele foi profetizado e foi mencionado muitos anos antes do nascimento dele, pelo profeta Isaías. E Ciro, nesse texto aqui, esse texto que descreve como que ele iria conquistar a Babilônia, não é? Que digo a profundeza das águas, seca-te, e eu secarei teus rios. Que digo de Ciro, ele é meu pastor, e cumprirá tudo o que me apraz. E digo também de Jerusalém, será o quê? Edificada. Quer dizer, quem queria edificar Jerusalém? Ciro. E do templo, será fundado. Quem iria reconstruir o templo em Jerusalém? Ciro. Então essa era a promessa. Era nisso que Daniel se fiava. Era nisso que ele confiava. Mas ele não estava vendo nada disso acontecer. Assim diz o Senhor ao seu ungido. A palavra ungido em hebraico é Mashiach. E sabe o que significa a palavra Mashiach? A palavra Mashiach é Messias. A palavra Messias significa ungido. Mashiach, Messias. Em grego, essa palavra foi traduzida por Christos, que significa ungido. Então vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer aqui para vocês, não é? Ungido é um homem especial, um homem separado por Deus. Houveram muitos ungidos na história de Israel. 3 funções específicas recebiam esse título de ungido. Um profeta era chamado de ungido, o sacerdote era chamado de ungido e o rei era chamado de ungido. E a maioria desses homens, eles tinham esse ministério especial, essa função especial inaugurado por uma cerimônia de unção. E geralmente a unção era feita com azeite. Um profeta ou alguém comissionado por Deus enchia um chifre de carneiro com óleo de azeite puro e derramava este óleo do azeite, símbolo do Espírito Santo, capacitando essa pessoa para essa função específica. Então, apenas reis, sacerdotes e profetas eram ungidos. Mas Deus também tinha uma regrinha que ele havia colocado para o povo de Israel. Um rei não pode ser sacerdote. Ou é sacerdote, ou ele é rei. Para que não houvesse o acúmulo de funções e abuso de poder. Não é? Porque abuso de poder é uma coisa que não acontece na história da humanidade. E a gente não vê isso acontecer, não é mesmo? Não é? Abuso de poder, nepotismo, não é? Bom, eu não vou ficar entrando nesses assuntos aqui, vamos falar de coisa boa. Não é? Mas Ciro é chamado do quê? De Messias. Embora ele não fosse judeu, embora ele não conhecesse a Deus, Deus olha para ele e na graça dele fala, você é meu Messias, eu te escolhi, eu te ungi, você vai restaurar Jerusalém e é por sua mão que as coisas vão acontecer. Eu vou abrir as portas diante de você que não se fecharão. Então é nesse Messias que apareceria, depois dos 70 anos, que Daniel espera e é por ele que ele ora, mas ele não vê nada acontecendo. Então ele pede para que Deus agisse, para que Deus intervisse. Só que uma outra coisa interessante, meus irmãos, para a gente poder entender a profecia agora que eu vou abrir diante de vocês, e eu gostaria da atenção de vocês para essa profecia, porque ela parece complexa, mas se você entender o significado dela, ela é maravilhosa e vai encantar você para o restante da sua vida. Para você poder entender, nós temos que entender uma outra questão cultural de Israel. Deus deu mandamentos. E os 5 primeiros livros da Bíblia, a Torá, você tem os preceitos e mandamentos que Deus deu para o povo de Israel. Nos 10 mandamentos, Deus fala de um dia de descanso. E qual é o dia que fala nos 10 mandamentos? Deus fala do sábado como dia de descanso. 6 dias trabalharás,
farás toda a tua obra, mas o sábado é o dia do Senhor teu Deus. Então, semanalmente, havia um dia de descanso, chamado sábado. Só que o povo de Israel não tinha só um dia de descanso na semana, o sábado. Haviam festas religiosas, feriados religiosos. Mas havia também um ano específico que era chamado de ano sabático. De 7 em 7 anos, havia um ano sabático. E nesse ano sabático, a terra descansava. Nesse ano, eles não trabalhavam na terra. Eles estocavam e viviam do alimento que haviam produzido nos anos anteriores. Era uma folga para a terra, um descanso para a terra. Eu já tive a oportunidade de ir em Israel no ano sabático. Eu não sei se no país todo eles fazem isso, mas em algumas regiões que eu vi, como hoje Israel é um país moderno e a agricultura não pode parar, eles, para respeitar o princípio de fazer a terra descansar, eles construíam estufas e separavam o solo, né, assim, deixavam assim, um bom pedaço de terra separado do chão, plantavam em mesas assim, que ficavam longe do chão, para produzir, para não usar a terra da terra, mas usava a terra que não estava na terra, para a terra descansar, mas para a terra produzir, né? Eu vi isso em alguns lugares em Israel num ano sabático, num dos anos sabáticos que eu fui lá no país ali, levar grupos de irmãos para conhecer a terra de Israel. Mas além do ano sabático, havia um ano especial chamado Ano do Jubileu. E o que era o Ano do Jubileu? O Ano do Jubileu era o que diz aqui em Levítico 25, verso 8 e 9. Contarás 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Santificareis o ano 50º, e proclamareis liberdade na terra a todos os seus moradores. Ano de jubileu vos será, e tornareis cada um a sua possessão, e cada um a sua família. Quando completava esse ciclo de 7 anos sabáticos, havia o quê? 49 anos, ou melhor, quando 49 anos se completavam, o 50º ano era declarado um ano especial. Era um ano de jubileu, era um ano de restauração, era um ano de liberdade para aquele que era escravo, era um ano de perdão de dívidas para aquele que devia, era um ano de restauração de tudo aquilo que havia se perdido. Então era um ano de bênção, era um ano que muita gente aguardava. E eu mesmo hoje gostaria que esse ano de 2009 fosse um ano de jubileu, para que muita dívida minha fosse perdoada e muita coisa que eu perdi me fosse restituída. É uma pena que essas coisas acabaram, não é mesmo? Tem gente que fala assim, a lei de Moisés acabou, tal, mas tem coisa boa, tá vendo, que foi embora, né? O ano do jubileu aqui. Então, essa ideia do ano do jubileu aparece nessa profecia, porque olha só, Daniel aguardava o Messias dos 70 anos de Jeremias, que era quem? Que era Ciro. E ele ora pedindo por isso. Mas Deus vai revelar para ele um Messias maior, Messias do jubileu. Só que esse jubileu aqui, que eles comemoravam, né, de 50 anos, era só um ano. O Messias iria inaugurar uma era de jubileu, uma era de restauração, uma era de libertação, uma era de graça, uma era de dádivas, uma era especial quando ele viesse. Então nós temos o Messias dos 70 anos e o Messias das 70 semanas de Daniel. E é isso que nós vamos ver aqui agora. Daniel capítulo 9, nós temos a oração, nós não vamos ler a oração inteira, é uma oração maravilhosa. Leia na sua Bíblia com paciência, com calma depois. No versículo 16 ele diz assim: ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparte-se a tua ira e o teu furor da cidade de Jerusalém e o teu santo monte. Porquanto, por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades dos nossos pais, se tornaram Jerusalém e o teu povo vergonha, opróbrio para todos os que estão em redor de nós. Agora, pois, ó Senhor nosso, ouve a oração do teu servo, as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado, faze resplandecer o teu rosto, por amor do Senhor. Percebe que a preocupação de Daniel, quando está orando aqui, é o templo destruído lá em Jerusalém? É o povo que está no exílio? Essa é a expectativa dele, porque ele achava que Deus havia esquecido o povo, abandonado eles lá na Babilônia. E ele ainda está orando. Ele está no meio da oração. Não é a oração de Daniel que causa a reação em Deus. Não é a oração humana que convence Deus de fazer alguma coisa. Deus toma a iniciativa dele pela graça. A oração que você faz não é para informar Deus de nada, Ele sabe tudo. Você faz a sua oração porque é benefício teu, abrir o teu coração e compartilhar aquilo que você traz dentro de você com Deus. Porque isso é terapia para a alma. Oração é terapia para a alma, é isso que você tem que entender. Não se faz barganha com Deus nem quando se ora, porque Ele ainda está orando, a oração dele é o que menos importa.
Ele ainda não termina a oração, quando a oração dele é repentinamente interrompida pela presença de alguém muito especial. E diz aqui o texto, no versículo 20: falava eu ainda e orava, e confessava o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel, e lançava a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, ou seja, o anjo Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio. Quando que ele viu Gabriel? Foi no capítulo 8, lembram? Que Gabriel foi explicar para ele o carneiro, o bode, aquela coisa toda. O anjo lá da visão, que ele não havia entendido lá das tardes e das manhãs, do tempo, o anjo Gabriel volta, e ele vem para explicar. Aquele que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente voando, e me tocou a hora do sacrifício da tarde, por volta das 3 horas da tarde. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Você é um homem muito amado por Deus. Considera, pois, a coisa e entende a visão. Você quer entender quando começa o juízo? Quer entender quando começa o juízo de Deus? Quer entender os 2.300 anos que você não entendeu no capítulo 8? Quem aqui quer entender? Deixa eu ver. Quem quer entender? Amém, né, irmão? Então, o anjo Gabriel, mais uma vez, vai dar essa força para a gente. Como ele fez no capítulo anterior com Daniel, ele vai nos ajudar a entender também. Eu agora vim para fazer você entender aquilo que você não havia entendido, que era exatamente o tempo do cumprimento da profecia lá do capítulo 8, a purificação do santuário, o julgamento de Deus. Quando começa? Ele diz aqui, presta atenção, Daniel, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Qual o povo de Daniel? Daniel era chinês? Daniel era o quê? Sueco? Americano? Daniel era o quê? Era judeu. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre os judeus, sobre a tua santa cidade. Para quê? Para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o Santo dos Santos. Em outras palavras, você pensa que Deus esqueceu Israel? Você pensa que Deus esqueceu das promessas dele? Você pensa que Deus esqueceu de trazer justiça, de fazer o bem, de abençoar aqueles que têm fé e esperam nele? De forma alguma, Daniel, não alimente esse pensamento no seu coração, porque ele determinou o tempo para realizar o bem, e determinou o tempo quando o Messias apareceria para realizar esse bem. E ele diz aqui, quando isso vai acontecer? Verso 25, e esse verso é chave. Guarde esse verso é importantíssimo. Diz aqui, sabe e entende. Repete comigo, sabe e entende. Isso é para você agora. Deus diz para você, sabe e entende. Então, é para saber e para entender, tá bom? Sabe e entende. Quando começam os 2.300 anos do capítulo 8 de Daniel? Quando começa? Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Jerusalém estava destruída, não estava? Nabucodonosor não tinha feito isso? Um decreto sairia. E quando esse decreto saísse, quando ele fosse assinado, começaria a contagem dos 2.300 anos. Então é fácil, gente. Se eu achar essa data, é só jogar 2.300 anos. Por quê? Cada dia na profecia simbólica vale um ano. E eu chego em qual data? Na data do início do juízo final. Entenderam? Simples, o programa pode acabar agora aqui. Vamos chamar a mensagem final para terminar já? Né? Porque basicamente é isso. Então agora eu vou passar para vocês detalhes dessa profecia. Mas o mecanismo dela é simples. Desde a saída da ordem para restaurar Jerusalém, aí é que começa. Só que ele fala do Messias, ele fala de Jesus aqui. Então quando que é esse decreto? Quando que saiu a ordem? Esdras, no capítulo 7, nos fala dessa ordem. Porque Esdras é o personagem bíblico que faz essa ordem cumprir. Ele é aquele que volta lá da Pérsia e vai para restaurar Jerusalém. Ele diz o seguinte, passadas essas coisas, capítulo 7 de Esdras, no reinado de quem? De Artaxerxes, esse é o nome do rei. Ele tinha um apelido interessante, era Artaxerxes Longímano, o nome dele. Artaxerxes Mão Grande, né? Não sei porquê, talvez não seja pela... A gente fala mão grande hoje, né, meio no sentido pejorativo, né? Mas acho que não era bem esse o caso dele, não. Ele era mãozão mesmo, né?
Artaxerxes Longímano, no reinado dele, rei da Pérsia, Esdras chegou a Jerusalém no 5º mês, no 7º ano deste rei. No 5º mês, no 7º ano desse rei. E o rei deu um decreto, e ele dizia o seguinte: por mim se decreta que no meu reino, todo aquele do povo de Israel e dos seus sacerdotes e levitas que quiser ir contigo a Jerusalém, vá. Outros decretos anteriores já haviam acontecido. Por exemplo, Ciro, a essa altura, já havia reconstruído o templo, ou já havia dado a ordem para a reconstrução do templo, melhor dizendo. Muitas coisas já haviam acontecido já. Só que o principal decreto que restaurou Jerusalém como cidade foi esse decreto. O decreto que Daniel se refere é esse decreto de Artaxerxes, que acontece quando? No 7º ano desse rei. E eu tenho como saber isso na história? Tenho como saber? Tenho. Qualquer livro de história ensina isso. Eu trouxe aqui uma citação para vocês do livro A História de Israel no Antigo Testamento, escrito pelo professor Samuel Schultz, da editora Vida Nova, uma editora evangélica. Página 251 diz assim: 58 anos se passam em silêncio entre Esdras capítulo 6 e 7. Pouco se sabe acerca dos acontecimentos em Jerusalém a partir da consagração do templo, que aconteceu no ano 515, até o retorno de Esdras, 457 a.C., no 7º ano de Artaxerxes, rei da Pérsia. Então, quando que é a data? 457 a.C. Pronto. O que o anjo diz aqui? Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe. Ele diz assim, até o Messias, o ungido, o príncipe. Lembra que no capítulo 8 ele é chamado de príncipe? Ali? Até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Gente, tem muita conta que pode fazer aqui nesse capítulo. Mas eu, como hoje disse que eu estava contente e bonzinho, já vou passar a cola para vocês, tá? Já fiz todas as contas, todos os cálculos, já vou dar só o resultado já para vocês, tá bom? Quando se fala de profecia simbólica, um dia simboliza um ano. Uma semana tem quantos dias? 7. Então, numa profecia simbólica, uma semana teria quantos anos? 7 anos. Se eu tenho 70 semanas, quantos anos eu tenho? 490. Então, o tempo que o anjo diz aqui, 490 anos, Daniel. 490 anos com acontecimentos só relativos ao teu povo judeu. E quando começaram esses 490 anos? Em 457. Então, o início dos 490 anos e dos 2.300 anos, porque eles começam juntos, é a mesma coisa que a gente está falando aqui, é no ano 457 a.C. Ele diz, 7 semanas mais 62. 7 mais 62, quanto que é? Isso é facinho, né? Aí não precisa nem fazer conta. 69. Quer dizer, depois de 69 semanas dessa data, ou seja, depois de 483 anos, apareceria quem? O ungido, o príncipe, o Messias, ele viria. A data de Jesus vir estava marcada na Bíblia, em Daniel capítulo 9. Sabia disso? Ele veio na hora certa, no tempo certo, na data certa. A profecia diz a época do surgimento do Messias. Quando Jerusalém fosse reconstruída, 483 anos depois, o Messias apareceria. E será que isso aconteceu? O Evangelho de Lucas nos diz, no capítulo 3, no versículo 1 e 2, que no 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia e Herodes tetrarca da Galileia, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto, e ele começou a batizar. E nesse ano ele batizou Jesus, no 15º ano do reinado de Tibério César. E sabe quando foi o 15º ano do reinado de Tibério César? O ano 27 da nossa era. Fazendo a conta? Exatos 483 anos depois do decreto de restauração de Jerusalém. Coincidência, meus irmãos? É claro que não é. Essa é a prova de que Jesus é o Messias da profecia. E o próprio Senhor Jesus tinha conhecimento dessa profecia. Jesus era um estudioso do livro de Daniel. Por isso que esse livro é importante, porque ele usava expressões desse livro para ele. Para se ter uma ideia, melhor dizendo, ele se chamava de filho do homem. Não é assim? O filho do homem, quando ele falava dele. E a expressão filho do homem você encontra em Daniel, no capítulo 7. É aquele que recebe o reino, é aquele que se identifica com o seu povo,
é aquele que sofre e vence com o seu povo, é o Filho do Homem. E ele recebe o batismo exatamente na data certa, quando a profecia disse que isso iria acontecer. 7 semanas, mais 62 semanas, 483 anos, ele é batizado. E olha a consciência que Jesus tinha da profecia de Daniel. Quando ele começa a pregar, olha como ele pregava. Foi Jesus para a Galileia, o Evangelho de Marcos, capítulo 1, verso 14 e 15, diz assim: pregando o Evangelho de Deus e dizendo, o tempo está cumprido. Que tempo que é esse estava cumprido? É o tempo do surgimento dele. Gente, o tempo acabou, eu cheguei. Muitos podem se proclamar Messias, muitos podem oferecer pseudo-salvação para vocês, mas eu cheguei. E não há ninguém que se encaixe na profecia como eu. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. E quando ele prega na sinagoga em Lucas, no capítulo 4, versículo 18 e 19, olha os termos da pregação dele. É o primeiro sermão dele registrado no livro de Lucas. E Lucas abre a apresentação do ministério de Jesus, descrevendo o ministério dele da seguinte forma: o Espírito do Senhor está sobre mim, é o que ele diz, pelo que me ungiu. Ele é o quê? Messias. Pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e para pregoar o ano aceitável do Senhor. Isso aqui não é o jubileu que eu mostrei para vocês? Libertar os cativos, restaurar aquilo que havia se perdido, trazer libertação, fazer justiça aos pobres, apregoar o ano aceitável do Senhor. Ele veio trazendo uma era de graça, de misericórdia. O jubileu do Messias começou quando ele foi batizado, de acordo com a profecia. Então tudo aquilo que era símbolo, tudo aquilo que era imagem, tudo aquilo que era sombra, em Cristo ganha concreção para a nossa vida e para o nosso benefício. E agora a gente está vendo isso acontecendo na profecia, a profecia descrevendo isso, mas a profecia não para por aí, porque Daniel continua, e Daniel diz aqui o seguinte, gente, olha só o que ele diz assim, verso 26, depois das 62 semanas, depois dos 483 anos, será morto quem? O Messias. E a Bíblia fala que o Messias, o ungido, seria morto, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio. Até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Falando de novo do Messias, ele diz assim, ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana, da última semana, a gente viu agora 69, não é? 7 mais 62, 69. Falta uma, porque eram 70 semanas. Na metade dessa última semana, ele fará cessar o sacrifício e as ofertas, aqueles sacrifícios que eram realizados no templo, lá em Jerusalém. E sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Parece complicado esses versículos que eu li para você aqui agora, não parece? Mas eles são fáceis da gente poder entender. Jesus é batizado no ano 27, completando as 69 semanas, ou os 483 anos, como eu falei para vocês. Falta ainda uma semana de anos. Quanto tempo é uma semana de anos? Quanto tempo? 7 anos. A Bíblia fala que na metade da semana o Messias seria morto. A metade de 7 qual que é? 3,5. Quanto tempo foi o tempo de duração do ministério de Jesus? 3 anos e meio. 1.260 dias. Lembra que eu expliquei isso para vocês? 3 anos e meio depois, Jesus é crucificado. Para ser mais preciso, no dia 27 de abril do ano 31 da nossa era, ele foi crucificado. Foi o dia que ele morreu. Ele morre cumprindo exatamente a profecia. E quando ele morre, todos os sacrifícios, tudo aquilo que era feito, sangue de bode, sangue de carneiro, sangue de bezerro, tudo aquilo perde valor diante de Deus, porque um sacrifício maior foi feito em benefício da raça humana. A profecia diz que ele faria aliança com muitos. Lá em Daniel não fala isso? Ele faria firme aliança com muitos. E o único lugar na Bíblia que você encontra essa expressão aliança, ligado a muitos, é no livro de Daniel e nos textos do Novo Testamento, quando nós lemos sobre a Santa Ceia. Jesus tinha consciência que a morte dele iria cumprir a profecia de Daniel capítulo 9. E num dia antes, quando ele celebra a ceia com seus discípulos, ele diz assim, ele toma o cálice, que era o símbolo do sangue dele, e ele diz, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos.
para a remissão de pecados. Ele firma aliança com muitos na metade da semana. Na metade da semana, ele foi crucificado, fez aliança, compromisso de salvação com cada um de nós. E esse muitos, estávamos englobados todos nós aqui nesse grupo. Todos nós aqui, vocês aí, toda a humanidade. Ele fez aliança com muitos e fez cessar o sacrifício. Ainda faltavam mais 3 anos e meio. E esses 3 anos e meio nos levam ao ano 34. O ano 34 é um ano muito importante na história da igreja, porque é o ano da morte do primeiro mártir cristão, Estevão. Ele é apedrejado. Mas também é um ano da conversão de um homem muito importante, um homem chamado Shaul, em hebraico, mas que depois teve o nome dele mudado para Paulus, em latim, e nós conhecemos como o apóstolo Paulo, apóstolo dos gentios. É o ano da conversão de Cornélio, que foi um centurião romano. É o ano em que o evangelho é aberto para todos os estrangeiros, não só para os judeus. Lembra que a profecia diz que 490 anos eram só para os judeus? Quando termina a profecia, agora a aliança é expandida para todos. Deus não jogou fora Israel. Deus não joga fora ninguém. A profecia que é dada em resposta às orações de Daniel, em benefício de Daniel, em benefício do povo dele. Alguns leem essas profecias pensando o seguinte: Deus rejeitou os judeus, Deus chutou Israel e agora ele abraçou só os estrangeiros. Não, Deus expandiu a aliança. O Messias veio fortalecer a aliança que ele havia feito com Israel para abençoar toda a humanidade. Não diz a palavra que em Abraão todas as famílias da terra seriam abençoadas? É exatamente isso que acontece agora por intermédio do sangue de Jesus, porque é o filho de Davi que se assenta no trono do universo. É o sacerdote, filho de Davi, que representa. E esse é o Messias de todos os Messias. É por isso que ele, Yeshua de Nazaret, que era o nome dele, aqui na terra, ou Yeshua Bar Yosef, como ele era conhecido, Jesus, filho de José, por isso que ele entra na história como sendo Jesus Cristo. Jesus, o Messias, porque ele é ao mesmo tempo rei, ele é ao mesmo tempo sacerdote e ele é ao mesmo tempo profeta. Tudo aquilo que ninguém podia ser numa pessoa só, ele era. Todos os ungidos prefiguravam esse ungido. Todos os ungidos apontavam para ele. Ele é rei, sacerdote e profeta. E todas essas funções de Jesus são descritas no livro de Daniel, mas são descritas ao inverso. No capítulo 7, ele é o rei. No capítulo 8, ele é o sacerdote. E aqui, no capítulo 9, ele é o sacrifício. Ele é sacrificado. O Messias é morto. E a expressão em hebraico aqui para a morte do Messias significa morte violenta. E a morte violenta feita como sacrifício no altar. É isso que significa. Ele é sacrificado pela aliança. E o sangue dele faz a aliança. E depois disso, o evangelho é esparramado, anunciado para todos. E é por isso que você está aqui. Porque essa profecia de Daniel se cumpriu como ela disse que iria se cumprir. Então, para a gente terminar o nosso estudo, meus irmãos, 69 semanas, 483 anos, mais essa última semana, com o tempo que nós temos, é profecia, os 490 anos ali, não é? Que começaram lá em 457. Então, vamos jogar tudo num gráfico aqui e chegar à nossa questão final, quando começa o juízo final, não é? Não é essa a nossa dúvida, não é mesmo? Se eu pego o ano 34, que é o ano que termina aqui as 70 semanas, os 490 anos, não é? Eu tenho que pegar ele aqui e jogar o tempo que ficou faltando, para mim poder chegar na data final, não é assim? Para chegar lá. Então, olha só, Daniel 9 mostra tudo isso, a estrutura que nós vimos aqui. Fala do Messias, 70 semanas, e você pode perceber uma ligação interessante. As expressões de tempo das semanas estão todas ligadas com o Messias e a obra dele. As expressões de destruição e construção são ligadas com a cidade. Então, Messias, semanas. Construção, Jerusalém. Morte do Messias, semanas. Destruição de Jerusalém. Aliança no Messias, semana. Depois fala da destruição de Jerusalém. Jerusalém foi destruída. Esse assolador que fala aí é o Império Romano. No ano 70 da nossa era, Jerusalém foi destruída e a destruição foi total. E desde o ano 70 até então, nunca mais houve rei no trono de Davi. Houve a diáspora, o povo judeu foi espalhado e na década de 40 para cá, houve a criação do Estado de Israel e é uma polêmica e guerra, como diz Daniel, desolações e guerras até o fim são determinadas, porque a criação do Estado de Israel lá na Palestina, falar Israel e Palestina já é uma briga, só para vocês terem uma ideia, porque tem uns que não aceitam o termo Israel,
Os palestinos não aceitam esse termo, e os israelenses não aceitam o termo Palestina. Então, só de falar isso já é uma confusão já, para vocês terem uma ideia de como a profecia diz que isso iria se cumprir. Mas indo aqui à nossa parte final, irmãos, olha só, 2.300 anos, nós estudamos aqui as 70 semanas, que são os 490. Se eu tiro os 490 anos dos 2.300, sobram quanto? 1.810, é o que falta, não é? As 70 semanas terminaram no ano 34, não foi? Quando Estevão foi apedrejado, quando Paulo se converte, quando o evangelho é pregado aos gentios. Então, o que eu tenho que fazer? Eu pego 1.810 anos e somo no ano 34. Eu vou chegar em que ano? 1844. Concorda comigo? Difícil de entender? Difícil de entender? Olha só, volta de novo. 2.300 anos, a profecia toda. Esse pedacinho aqui era para os judeus, não é? Foi o que a gente estudou. Se eu tirei isso daqui, sobrou o quê? Então eu pego o término disso daqui, que é o ano 34, jogo 1.810 anos e eu chego em 1844. 1844 é a data do término dos 2.300 anos, lá de Daniel capítulo 8. É nesse ano que lá no céu inicia-se aquele julgamento do capítulo 7 de Daniel. Deus está julgando e está conduzindo agora a história da humanidade para o fim. Depois disso, meus irmãos, não tem mais nenhum tempo profético para se cumprir. Depois disso agora, o que nos espera é a volta do Senhor Jesus. Quando Ele terminar o julgamento, Ele virá fazer justiça para o seu povo. Para ser mais exato no cálculo, 22 de outubro de 1844. A purificação do santuário, o julgamento. E ao mesmo tempo, é quando a verdade começa a ser restaurada. É por isso que eu estou pregando isso para vocês. Porque a partir dessa época, verdades começaram a ser descobertas. Se há um santuário no céu, se há um julgamento acontecendo no céu, e se esse julgamento vai determinar a salvação das pessoas e o futuro da humanidade, então, obviamente, ninguém recebeu o galardão. Concorda comigo? Concorda comigo? Ninguém recebeu o galardão. Então, se ninguém recebeu o galardão, não há salvação ainda concedida a ninguém. Então, a ideia de que quando se morre, você vai para algum lugar, um estado intermediário, não combina com essa doutrina bíblica. Porque você tem que começar a raciocinar de acordo com o que a Bíblia fala. Se existe um santuário no céu, e se esse santuário era uma cópia do santuário que havia aqui na terra, e se no santuário do céu existe a Arca da Aliança, e se a lei está dentro dela, é porque a lei não perdeu o valor. E Deus julga de acordo com a lei dele. E se a lei dele não perdeu o valor, e se o sábado consta na lei de Deus, ele deve ser observado. Concordam comigo ou não? São inferências óbvias dessa realidade. E são verdades que foram apagadas, que foram jogadas por terra, mas que começam a reaparecer depois. Então, muitas coisas começam a reaparecer. Mas a maior de todas elas, meus irmãos, é a que o Apocalipse nos diz, que nós devemos de anunciar hoje. O Apocalipse, falando sobre a última mensagem, e falando sobre a mensagem para ser dada para a humanidade, diz o seguinte: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é o quê? Chegada a hora do seu juízo. A mensagem hoje para ser dada é essa: chegou a hora do juízo, e adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Hoje o homem esqueceu do julgamento de Deus. O homem pensa que ele é o próprio juiz. O homem vive aquela filosofia existencialista de que a verdade é ele que faz. Hoje o homem esqueceu que Deus é o Criador. Hoje tudo é atribuído à evolução, a um processo do nada. Mas a mensagem do Apocalipse não é essa. O julgamento está acontecendo. Deus conduz a história e Ele é o Criador e por isso Ele pode julgar. Mas a maior de todas as verdades, e eu quero encerrar o estudo hoje, falando sobre isso aqui agora, a maior de todas as verdades, a que dá a maior segurança, e na minha opinião é a maior desconstrução e a revolução da profecia de Daniel, é essa que está contida aqui em Hebreus. É o espírito da profecia de Daniel, traduzido aqui em Hebreus capítulo 6, versos 19 e 20, que diz assim: em Jesus, no santuário do céu, como nosso sacerdote, nós temos o quê? Âncora da alma, segura e firme, que penetra onde? Além do véu, lá onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Os sacerdotes terrenos, eles eram todos levitas. Jesus não era levita.
A ordem dele é uma ordem muito maior. A ordem de Melquisedeque. Já ouviram falar de Melquisedeque? Já ouviram falar alguma vez de Melquisedeque? Nunca ouviram falar? Melquisedeque foi um homem que Abraão encontrou uma vez, voltando de uma guerra. Hebreus capítulo 7 conta a história. Abraão era um homem com quem Deus tinha aliança. Ele encontra Melquisedeque. Melquisedeque era rei. E Melquisedeque era sacerdote. E Melquisedeque oferece pão e vinho. E Abraão se prostra, Abraão se ajoelha diante de Melquisedeque. Melquisedeque põe a mão sobre a cabeça de Abraão. Abraão oferece os dízimos dele a Melquisedeque e reconhece em Melquisedeque uma aliança, uma experiência, uma proximidade muito maior de Deus. E Melquisedeque abençoa Abraão. Ora, Abraão que é o pai da fé, Abraão que é o pai da revelação, Abraão que é o pai da religião que nós conhecemos, ele é abençoado por alguém de uma ordem superior a dele. E Jesus é feito sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Sabe o que se sabe de Melquisedeque? Nada. Melquisedeque não tem genealogia, Melquisedeque não tem princípio de dias, Melquisedeque não tem fim de existência, para poder mostrar para mim e para você que Jesus é sacerdote de todos os homens. Ele não tem genealogia, porque ele não tem pedigree, porque ele pode englobar na sua intercessão todos os que têm pedigrees e todos os vira-latas do mundo também. Ele não tem genealogia, porque ele não defende uma raça. Embora ele seja filho de Abraão, ele está acima de Abraão, porque Abraão reconheceu em Melquisedeque algo maior do que dele, maior do que ele. Jesus é sacerdote dessa ordem. Melquisedeque era rei, Melquisedeque era sacerdote, e Melquisedeque significa rei de justiça, como Jesus é. Ele é nosso sacerdote. Por isso, quando Cristo morre na cruz do Calvário, o véu do templo se rasga, para mostrar para mim e para você que toda religião humana acabou. Não há intercessores, não há sacerdotes, não há ritos que te aproximam de Deus, não há missionários ungidos com uma proximidade maior de Deus de você, não há mandingas que você possa fazer que vai te colocar próximo de Deus, não há ritos, não há campanhas que você tem que fazer para poder comprar certas bênçãos, você não tem que dar o seu dízimo para garantir a graça sobre a sua vida, nada disso deve acontecer, porque nós temos Jesus como âncora no céu, na presença do Pai Todo-Poderoso está Jesus, e Ele é meu representante, e Ele faz isso pela graça. No Evangelho você não vê Jesus cobrando nada de ninguém. Jesus não é mesquinho, Jesus não é ranzinza, Jesus ele é acolhedor, Ele abraça os inabraçáveis, Ele cura, Ele estende graça, Ele iniciou o jubileu, Ele restaura pelo amor aquilo que foi perdido. Então, meus irmãos, o que hoje a religião faz em nome de Jesus não tem a cara dele. E se você crê que há um santuário no céu, e se você crê que Jesus é sacerdote nesse santuário, então para de acreditar nessas mentiras que você tem ouvido e joga fora tudo aquilo que te ensinaram, porque a tua religião é você e Deus. Ué, mas você não é pastor? Você não está numa igreja? É claro. Agora, o que é a igreja? A igreja é mediadora entre Deus e os homens? Não. A igreja é a comunidade dos salvos. A igreja é a família do Senhor. É aqui onde nós nos reunimos para louvar, para aprender, para trocarmos nossas experiências, para nos auxiliarmos. É por isso que nós temos que congregar. Os ritos feitos na igreja têm poder de trazer graça para mim? De forma alguma. Eu celebro a ceia porque Ele já fez aliança no meu lugar. Eu celebro o batismo porque a conversão já aconteceu no interior. Tudo já foi feito pela graça, então por isso descansa, porque Ele é teu intercessor, Ele intercede por você 24 horas, Ele trabalha para que você descanse na graça dEle. Isso é segurança de salvação. Eu estou do lado de cá, da arrebentação, entre eu e a terra firme há onda, ainda não cheguei lá, não estou na salvação, mas Ele é a âncora, Ele é a âncora firmada lá. Eu seguro na cordinha aqui, estou no meio da arrebentação, no meio do mar bravio das dificuldades do mundo, mas eu tenho certeza em Jesus da salvação, pelo que Ele é e pelo que Ele faz. É por isso que o último texto que eu quero deixar com vocês é esse de Efésios, capítulo 2. Vamos ler juntos? Eu não sei se vocês conseguem todos enxergar aí, mas ele diz assim: e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. A vida dele é minha, e lá nos lugares celestiais do santuário eu estou. Quando Deus contempla o rosto de Jesus, é o seu rosto que Ele vê. Quando Deus for julgar,
Ele vai olhar para o filho e vai ver o teu rosto. Quando o filho se apresenta diante do pai, é você que é representado por Jesus. E eu pergunto para você, o pai vai condenar o filho? Deus vai condenar seu filho? Por isso, aqueles que estão em Cristo Jesus estão livres de condenação. Eu posso estar certo da salvação se eu estou em Jesus, meus irmãos. Se eu faço dele o meu sacerdote, o meu representante, o meu sumo sacerdote. Não há ninguém. Não tem pastor ungido, não tem supermissionário, não tem sumo pontífice, não tem papa, não tem bispo, não tem apóstolo, não tem ninguém. Eu sou o meu sacerdote de mim mesmo na pessoa de Jesus de Nazaré. Ele que me representa. Eu sou pastor, mas eu não sou xamã, eu não sou sacerdote, eu não sou guru, eu não sou representante de ninguém, e a minha oração tem o mesmo peso da oração feita com fé que cada um de vocês pode fazer. Eu sou simplesmente um homem a quem Deus deu o dom de pregar o Evangelho e estou compartilhando isso com vocês. Todos nós somos sacerdotes, e Ele é o nosso sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Certeza de salvação. Não brinque mais aquela teologia de, hoje eu estou salvo, hoje eu não estou. Hoje eu estou, hoje eu não estou. Hoje eu acordei de mau humor, não estou salvo. Ontem assisti aquilo que não era para ver, estou perdido. Hoje assisti o programa Verdade, que bom, então hoje eu estou salvo. Que gostoso, não é? Não é, para com isso deixa sua alma doente, isso te neurotiza, isso te coloca na mão desses lobos que existem fora, pregando um falso Jesus, que estão colocando mais neurose e culpa, pregando um evangelho de obras que não te leva a lugar nenhum. Confie na palavra. Você já está assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. É assim, meus irmãos, pela fé, em nome de Jesus. Amém. Senhor, nós te agradecemos pela certeza de fé. Agradecemos por Jesus estar diante de nós, representando o nosso rosto diante de Ti. Por saber que por Ele ser como nós, homem, conhece as nossas dores. E por ser divino, Ele também pode falar de igual para igual contigo. Não há ninguém que possa ser o nosso sacerdote a não ser Ele. Nós te louvamos pela certeza e pela âncora firme, pela garantia que Ele nos dá. Planta essa fé, essa certeza no coração de cada um de nós. É o que nós te pedimos em nome de Jesus, nosso sacerdote. Amém. Amém.